Todas as terças nós temos aqui o X-Tudo Cavoquinho. E o nosso parceiro Orlando Câmara, nosso amigo, sempre traz aqui informação, reflexões e análises sobre temas ligados à cultura, à sociedade, cidade, comportamento. Enfim, tudo isso você acompanha na coluna X-Tudo Cavoquinho. E toda terça-feira a gente faz esta pergunta para o Orlando. Ô Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá, Rafael. Olá, Jenny. Sabor de hoje é de privilégios. Privilégios nada cidadãos. No último sábado eu cheguei em casa por volta das 10 da noite e eu queria dormir cedo, porque no domingo eu teria um compromisso muito cedo da manhã. Então eu cheguei em casa, eu moro num prédio que tem 20 andares, eu moro no 11º andar desse prédio, e quando eu cheguei em casa, tinha Ibiza lá fora. Eu abri a janela, um som super alto que parecia dentro de casa, um som que estava tendo lugar na piscina de um hotel que fica em frente ao Teatro Amazonas, e que parecia invadir os prédios residenciais daquela área. Um som muito, muito, muito alto. Eu fiquei um pouco chateado, lógico, qualquer cidadão que mora naquela área, ao ouvir um som daquela magnitude, ficaria chateado, mas tive a esperança de que esse som terminasse por volta da meia-noite, como manda, de alguma forma, a lei do silêncio. Infelizmente, esse som foi acabar às 3 horas da manhã. Era o aniversário de alguém que faz eventos e que tinha cultura suficiente para entender que um evento com som alto na piscina daquele hotel iria incomodar todas as casas, residências e apartamentos que ficam naquela área, que, por sinal, é bastante residencial. Eu tive um retorno de um amigo meu, o Rogério, que estava na Costa Azevedo, que disse o seguinte: Orlando, aqui na Costa Azevedo, que é um pouco mais longe de onde eu estava na Monsenhor Coutinho, em relação a esse hotel, já estava muito alto. Eu imagino na tua casa. Pois é. Eu fiquei um pouco revoltado, até porque, digamos assim, algumas autoridades que poderiam, por força do cargo, dizer que aquilo não era possível, estavam na festa. E aí eu fiquei bastante incomodado, uma revolta cidadã. Como é que alguém faz uma festa, alguém que tem cultura de festa, faz uma festa num local que sabe-se que vai incomodar Deus e o mundo, com um som altíssimo, e termina essa festa às 3 da manhã? Não, termina, não a festa, mas o som termina às 3 da manhã. Não, peraí. É um absurdo, né? E o pior é que no dia seguinte, ninguém falou nada. Parece que aquela situação teria que ser tolerada. Mas eu, na minha revolta cidadã, postei nas redes sociais. E tive um retorno enorme no que se chama de direct. Por exemplo, uma amiga minha que é delegada e que mora na Ponta Negra dizendo o seguinte: Orlando, aqui na Ponta Negra eu passo por isso ao contrário. Aqui são algumas corridas que às 5 da manhã estão berrando. Parece que é dentro de casa que estão anunciando a corrida, chamando os corredores, colocando o som, e nós não temos nem a quem recorrer. Isso porque ela mora num lugar nobre e ela é delegada. Um outro amigo meu que mora na área da Morada do Sol, num condomínio de casas, disse o seguinte: Orlando, aqui tem um bar. Há vários bares aqui na área, mas tem um bar específico, que é mais novo, que ele perturba todo mundo. Quinta-feira e sexta é o inferno, porque ele acaba de madrugada, ele não tem isolamento de som. Nós já denunciamos, o condomínio que ele mora é de casas de padrão muito alto, há várias autoridades, já denunciamos e continua lá. Então o que acontece? Parece que algumas pessoas, elas têm uma licença, que nem o 007 tem licença para matar. Essas pessoas têm aquela licença para ter privilégios e nada acontecer. E aí, essa relação que a gente tem com as pessoas através da internet permite que as informações cheguem. E aí começou o comentário de algumas pessoas: Orlando, não é só o som. Por exemplo, um amigo meu falou sobre os postos de gasolina em áreas residenciais. Tem um posto no Veralves, numa área super residencial, que vai ser instalado ao lado de um prédio. Digamos assim, parede a parede com um prédio. Tem um na Maripiranga que é em frente a um shopping, no meio de vários prédios residenciais. Alguns anos atrás, se sabia, ou era conceito dito entre as pessoas de Manaus, que não era mais possível instalar postos em áreas residenciais, porque havia uma lei municipal que proibia.
E essa lei deveria ser o código de posturas, o plano diretor, enfim. Isso era uma informação corrente. Alguns postos, inclusive, foram removidos do lugar por conta disso. Mas parece que essa lei agora já não vale mais. Porque tem até posto muito próximo da pista do aeroporto Eduardo Gomes. Aí aquela história, são os cidadãos de Manaus que têm licença para privilégios. Tal qual o 007, o agente da rainha, tinha licença de matar, eles têm a licença de matar o que se chama de cidadania. Porque o que ninguém pode, eles podem. Chegou até uma pessoa a falar para mim que tem condomínio de apartamentos com 4 andares na rota de aeronaves do aeroporto. E eu fiquei assim meio chocado, porque realmente é muito complicado, mas eu não tive tempo de apurar, por isso que eu não vou detalhar aqui hoje na coluna. Mas a verdade é que nós estamos cansados, nós cidadãos, dessas pessoas que têm licença para terem privilégios, para coisas que se nós, pessoas comuns, fizéssemos, seríamos reprimidos, seríamos processados e criminalizados. E o pior é assim, que existe um olhar de paisagem sobre isso, especialmente da autoridade constituída, que pode ter o direito, digamos assim, a reprimir essa atividade errada. Eu quero dizer, a autoridade, seja ela quem for, normalmente uma autoridade do município, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou uma autoridade que licencia a obra, licencia a festa, que licencia o posto, que o cidadão pode estar calado, mas ele quer justiça. O cidadão pode não falar a respeito dessa revolta sobre pessoas que têm licença para fazer o errado, mas ele se expressa a esse respeito na hora certa. Justiça chama voto. Rafael Diene, era hoje essa coluna, eu precisava externar a minha revolta cidadã, até porque eu tenho medo que depois daquela festa aquilo vire moda. E aí a área vai ficar insuportável, né? Bem, falamos de uma tragédia, então a gente vai falar hoje também de música com um dos compositores mais geniais da América do Sul. Eu comparo ele ao Heitor Villa-Lobos na Argentina. A música dele me arrebata. A primeira vez que eu ouvi essa música que eu vou tocar para vocês aqui, eu era criança. E eu parei para ouvir aquilo, eu tive a sorte de viver numa casa que era muito musical. Parei para ouvir aquilo, porque aquilo era genial, aquilo me arrebatava. Com vocês, Libertango, de Astor Piazzolla. Bem, eu espero que a gente tenha uma semana maravilhosa, progressiva como é a música do Astor Piazzolla, onde haja justiça cidadã sobre as coisas. Bom dia para vocês.